Olá, tudo bem com vocês? Vamos estudar os compostos álcoois. No plural, álcoois com acento no O, porque é uma palavra paroxítona, né? Os álcoois são compostos orgânicos que contêm uma ou mais oxidrila hidroxila, que é a mesma coisa, que é OH, ligados diretamente a carbono saturado. Se a hidroxila estiver ligada a carbono insaturado, ou seja, onde tem dupla ligação, na verdade não será um composto orgânico pertencente à função dos álcoois, mas sim à função enol. Então, no plural, enóis. Classificação dos álcoois. De acordo com o carbono em que ele está ligado, ele pode ser classificado em álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Então, esse carbono, ele está ligado com uma ramificação. Esse R significa ramificação, metil, etil, propil, qualquer ramificação de carbono. Esse carbono, ele é primário porque ele está ligado com apenas um carbono. Esse carbono, ele está ligado com duas ramificações, então ele é um carbono secundário. Por isso, o álcool está ligado a um carbono secundário, álcool secundário. E a mesma coisa aqui no álcool terciário, porque o carbono está ligado com 3 outros carbonos. Cada R significa uma ramificação de carbono, né? Então, quando o OH hidroxila está ligado a um carbono terciário, o álcool é terciário. Classificação dos álcoois de acordo com a quantidade de hidroxila ligada direto à cadeia. Então, quando ele só tem uma hidroxila, ele é um monoálcool. Então, aqui, o metanol, ele só tem uma hidroxila, o etanol só tem uma hidroxila, OH, né, hidroxila. Já os poliálcoois é quando tem mais de 2 OH, 2 ou mais. Então, aqui eu tenho o etanodiol, que tem 2, diol, né? E tenho aqui o propano triol, tem 3, que é a glicerina, ok? Nomenclatura oficial para os álcoois. Então, a gente fala que é oficial, é aquela nomenclatura que foi ditada pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, essa união internacional é que vai determinar as regras de nomenclatura dos compostos, inclusive os compostos orgânicos. A nomenclatura dos álcoois segue a mesma regra das nomenclaturas dos alcanos. Alcano porque ligação simples, né? Com a única diferença que o sufixo é ol. Então, vai ser terminação ol. A gente fala metano, vai ser metanol. A enumeração da cadeia alifática aberta, né? Começa a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Então, eu tenho aqui, a hidroxila está aqui, eu vou começar 1. Se a hidroxila está mais próximo dessa, eu vou começar 1, 2, 3. Daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou começar aqui da direita para a esquerda. Aqui eu vou começar da esquerda para a direita. Em caso de cadeia cíclica, o que é cíclica? Fechada, começa-se a enumerar no carbono da hidroxila. Então, vai começar no carbono da hidroxila. Esse aqui é uma cadeia fechada, ó, formando um ciclo de 4 carbonos, né? Então, o que acontece? Eu vou começar nesse carbono onde está ligado a hidroxila. Começar a enumerar, né? Sempre contemplando os menores números para a ramificação. Então, eu vou observar se a enumeração que eu estou, né? O sentido que eu estou seguindo para enumerar, se isso vai me propor menores números também para as ramificações. Em compostos que apresentam mais de um grupo hidroxila, OH, em sua estrutura, basta acrescentar
o sufixo que indica quantidade, como di, tri, tetra. Então, aqui, ó, 2 carbonos, etan, ligação simples, an. Todos os álcools, eles têm ligação simples, né? Esse aqui tem uma dupla, ele vai ser enol. Então, etandiol, né? E fica etanodiol, porque tem 2, eu vou até anotar aqui, então. Etan, porque ligação 2 carbonos, an, porque ligação simples, aí a gente coloca diol, ok? Então, é como se fosse um hidrocarboneto normal. A gente pode enumerar, né? Mas nesse caso aqui, como está no 1 e no 2, a gente não precisa, ok? Mas a gente deve enumerar. Vamos fazer esse primeiro exemplo. Então, eu vou colocar... Por que eu estou começando dessa extremidade? Porque a hidroxila está mais perto, 1, 2, 3. Se eu contar 1, 2, 3, ela ficaria no 4. Então, eu tenho que colocar o menor número para hidroxila. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, a hidroxila está no carbono 3. Reserva. Vamos fazer o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 6. Então, hex. Que tipo de ligação tem? Tem uma dupla. Então, ela está no 4. N. Onde está o álcool? No 3. Então, a hidroxila está no 3. Eu tenho que colocar. Ou de hidroxila de álcool. Então, X4N3O. Então, no 4 eu tenho a dupla e no 3 eu tenho a hidroxila. Ok? E esse aqui? Esse é um álcool que não tem dupla, então um álcool normal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, hexan. Ligação simples, an. Onde que está a hidroxila? No 3. Então, 3, terminação OL. Então, eu tenho que colocar que a terminação está... que o OL, que a hidroxila, está no 3. Essa cadeia é um ciclo, ela é fechada. Onde que eu vou começar? Na hidroxila. Sempre que é fechada, eu vou começar na hidroxila. Eu não vou enumerar ela não, gente. Eu vou enumerar o carbono que liga ela. Aí vem a regra. Sempre levando, aqui, ó, contemplando os menores números para ramificação. Se eu enumerar um aqui, eu posso fazer 2, 3, 4. Aí o metil fica no 4. Então, como eu comecei um aqui, eu posso subir para o metil ficar no 2, 3, 4. Vou colocar um aqui de novo para ficar visível. Beleza. Então, no 2 eu tenho o quê? Metil. Eu vou colocar a primeira ramificação. Mesma regra que a gente aprendeu lá nos hidrocarbonetos. Metil. A cadeia é fechada, ciclo. Fechada com 4 carbonos, butan, terminação ol. Essa cadeia, ela tem, você vai ficar meio confuso, mas ela tem 3 carbonos, a cadeia principal. Essa para cima é uma ramificação e para baixo eu tenho a hidroxila. Então, eu vou enumerar 1, 2, 3. Se eu enumerasse 1, 2, 3, o 2 ia ficar no mesmo lugar, então tanto faz. Então, no 2 eu tenho metil. A cadeia aberta tem 3 carbonos, é pro. Ligação simples, an.
No carbono 2, a hidroxila ol. Agora é esse aqui. Eu vou começar na hidroxila, no carbono da hidroxila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora aqui, no 2 eu tenho metil, no 4 eu tenho metil, no 6 eu tenho 2 aqui. 2 é o quê? Etil, né? Então, ordem alfabética, quem vem primeiro? Metil ou etil? Etil. Então, aqui no 6 eu tenho etil. No 4 e no 2, então no 2,4, porque repetiu eu tenho que colocar os dois juntos. Porque são 2 metil. Dimetil. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 8. 8 é o quê? Oct. Ligação simples, todas as ligações são simples, octano. Agora, o ol está no 1. 1 eu não preciso colocar, fica octanol. Pode colocar octano, 1ol. Todos esses nomes terminados em ol é oficial, é a nomenclatura oficial da IUPAC. Aqui, a hidroxila está aqui, se eu enumerar, fica no 2, e se eu enumerar de cá, da direita para a esquerda, ela fica no 3. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem ramificação, eu vou dar nome para a cadeia. 6 carbonos, X. Ligação simples, AN. Onde estão os grupos? A hidroxila está no 2 e tem uma hidroxila no 4. Então, tem que indicar no 2 e no 4. Quantas? 2 de hidroxila ol. Então, esses são os nomes oficiais, né? Vamos para o nome usual para os álcools. Então, na nomenclatura usual, a regra da nomenclatura usual, que é aceita para os álcools, tem como princípio básico utilização dos nomes das ramificações. Então, como que você vai fazer? Vai colocar a palavra álcool, mais o nome da ramificação e terminação ico. Então, olha o que vai acontecer. Você vai chamar a hidroxila de álcool. Então, esse é o álcool, porque tem hidroxila ligada a um carbono saturado. Essa é a ramificação. Um carbono é metil. Então, vou colocar álcool. Metil. Então, coloco a palavra álcool para indicar hidroxila e a palavra metil para indicar a ramificação. Mais ico, então fica álcool metílico. Então, eu acrescento o ico aqui no final. Eu começo com a palavra álcool e termino com ico. Essa é a nomenclatura usual. Só é aceita quando existe nome para ramificação, porque às vezes a cadeia é tão complexa que não tem como fazer isso. Então, vamos lá. Por exemplo, quando tem 2 hidroxila, não vai dar certo. Aqui eu tenho 2 carbonos como se fosse a ramificação. Ramificação com 2 carbonos é etil. Então, vou começar com a palavra álcool. Et, porque são 2 carbonos. Il, porque eu estou considerando que é ramificação. Mais ico. Então, fica álcool etílico. Esse é o nome usual. O nome oficial ele é o etanol. Então, o nome usual e oficial ele é dado, né, de acordo com cada cadeia. Eu posso usar os dois. Né? Então, esse aqui está no 1. Mas quantos carbonos eu tenho no total? Tenho 5 carbonos. Então,
vai ficar álcool, sempre começando com a palavra álcool, na nomenclatura usual, né? Pente, porque são 5 carbonos. Então, vai ser ramificação, é pentil. Então, eu vou considerar a minha cadeia como se fosse uma ramificação. Então, álcool pentil, terminação ico. Então, fica pentílico, ok? Seria o pentanol, se fosse o nome oficial, né? Nome usual, álcool pentílico, nome oficial, pentanol. Lembrando que oficial termina com ol. Esse aqui é o benzeno mais o benzenol. Mas, na nomenclatura oficial, o benzeno vai ser chamado de ramificação. O que é ramificação? É fenil, ok? O benzeno na ramificação, ele é chamado de fenil. Então, vai ser álcool fenílico, álcool fenílico. Ele também é chamado de fenol, que é outra parte dos álcools que a gente ainda vai estudar pela frente, ok? Então, ele não vai ser álcool benzílico, porque o benzeno na ramificação é chamado de fenil. Álcool benzílico eu vou fazer para vocês. Deixa eu terminar esses exemplos aqui. Esse aqui, 1, 2, 3. O que acontece? Se eu considerar tudo como ramificação, esse também vai entrar. Ele tem 4 carbonos, ele vai ser um butil. Agora a gente tem que lembrar qual butil que ele é, ok? Então, no caso, o álcool está ligado a esse carbono 2. Esse carbono 2, ele está ligado com quantos carbonos? Com o número 1, com o número 4, com o número 3. Esse carbono aqui é um carbono terciário, o álcool terciário. Então, a gente lembra lá das ramificações, né? Vou começar com a palavra álcool. Quando tem 4 carbonos, butil. Mas quando ele é terciário, ele é tercibutil. Mais acrescenta ico. Nesse caso aqui também tem 4, ó. Se eu considerar esse álcool, tudo isso é uma ramificação. Então, esse também é butil. Tá vendo que é diferente? Aqui ele está ligado no carbono terciário. Aqui ele está ligado a um carbono primário. Esse carbono, essa ramificação aqui, ela tem 4 carbonos, ela é butil. Mas qual butil que é essa? Lembra do iso? CH3, CH, CH3? Então, esse é o isobutil. Então, álcool, iso, que é aquela sequência CH3, CH, CH3. Como são 4 carbonos, butil. Acrescenta ico, butílico, isobutílico. E esse aqui tem 3 carbonos, mas também tem a sequência CH3, CH, CH3. Então, é álcool. Nesse caso que tem 3 carbonos, iso, que é o CH3, CH, CH3. Esse 3 antes ou depois é a mesma coisa, CH3. Isopropílico. Ok? Então é isso, gente. Outra coisa que eu falei que ia falar para vocês. Então vamos lá. O benzeno, ele é considerado como ramificação fenil. Existe o benzil. O que é o benzil? O benzeno mais um CH2. Esse é o benzil. Então, o álcool benzílico é quando ele está ligado ao benzil. Então, esse sim é álcool benzílico. Ok? Então, é isso.